psicólogo Giovan e o assunto de hoje é sobre despersonalização. O que significa despersonalização? O que é isso? Como é que eu fico, né, numa situação dessa? Eu vou ler um texto, né, do Henrique Pichon, né, um profissional de saúde, um psiquiatra, um psicólogo lá da Argentina, que se radicou na Argentina, que ele escreve de uma maneira muito clara. E depois a gente pode discutir esse texto e, se possível, a gente, ou eu, ou outras pessoas que quiserem, mesmo lá na minha página ou no meu canal lá no YouTube, colocar algumas ilustrações também, ou se colocar se quiser. Fiquem à vontade. Podemos definir a despersonalização como uma tentativa de perda do ser, do si mesmo ou do eu. Uma tentativa de não ser aquele que quer se vincular, mas ser outro. Ou de não ser ninguém, para não ter compromisso no vínculo. Temos então uma patologia da despersonalização muito mais ampla, no sentido de que qualquer vínculo de qualquer classe, paranoide, depressivo, histérico, etc., em um dado momento pode recorrer à despersonalização como uma única defesa contra o vínculo que está configurando. Na epilepsia, quando a agressão diminui como tentativa de destruição da situação persecutória, a despersonalização pode surgir como uma última tentativa de ligar o afeto ao objeto do vínculo. Quer dizer, eu não o odeio, ou melhor, quem o odeia não sou eu. O importante é que isso impede a realização da agressão, porque o nome do objeto desliza para o outro. Em geral, a despersonalização pode aparecer diante de qualquer estrutura. Muitas pessoas recorrem frequentemente à despersonalização diante de vínculos de qualquer espécie, inclusive o normal. Por exemplo, para poder ter uma relação sexual mais ou menos normal ou uma boa potência, um homem pode ter necessidade de se despersonalizar, porque na medida em que se nega e passa a ser outro, pode ter uma boa ereção. O mesmo pode ocorrer diante de que algum vínculo regressivo psicótico ou de algum outro qualquer. Quer dizer que a despersonalização, quando considerada em termos de vínculo, é um recurso para o qual o eu apela para se defender, para negar o si mesmo ou um self diante de qualquer vínculo em uma estrutura qualquer e diante de qualquer objeto. Observando atentamente, podemos comprovar que a despersonalização não é permanente. Às vezes existe um clima de despersonalização que se expressa para fora. Dizemos então que é um clima de desrealização. A despersonalização, quando é produzida dentro, projeta-se em qualquer vínculo no mundo exterior. Nesse caso, já não é a própria pessoa que surge como sendo distinta, mas sim o mundo. Esse é o início da atividade delirante. O mundo já não é como antes. Não sou eu, são eles. É o mundo que está mudando. Então as coisas começam a voltar de fora em virtude da reintrojeção, mas voltam diferentes porque estão desrealizadas. Quando as palavras que são dele entram de novo, provindas de fora, e não são reconhecidas como próprias, mas como provenientes de outro, cria-se o estado de alucinatório. O momento em que o sujeito recebe o eco de suas palavras, mas como palavras distintas,
porque a despersonalizou dentro de si e a desrealizou fora de si, é a situação alucinatória. O mesmo ocorre em relação a todas as intencionalidades colocadas no outro na situação paranoica. O paranoico se queixa de tudo aquilo que os outros conhecem dele, como fica demonstrado na adivinhação do pensamento, o eco do pensamento e todos os sintomas do delírio da ação exterior, que resultam de coisas colocadas em objetos externos, que funcionam como depositários, e que logo o próprio eu do sujeito nega que lhe pertençam. O que é um vínculo normal? Para que possamos compreendê-lo, devemos partir da análise de uma das principais características das relações de objeto: o objeto diferenciado e o objeto não diferenciado, isto é, das relações de independência e de dependência. Considera-se que um objeto em uma relação adulta normal é um objeto diferenciado, ou seja, que tanto o objeto quanto o sujeito têm uma livre eleição de objeto. Para compreender esse ponto é preciso partir da outra situação extrema, a da máxima não diferenciação, situação que chamamos parasitária e que logo se transformará em simbiótica. Quando a criança depende totalmente de seu objeto, mãe deposita partes internas nela. E quando a mãe faz o mesmo, ou seja, deposita na criança partes internas dela, ocorre entre ambas um entrecruzamento de depósitos, criando para cada uma delas dificuldades para reconhecer o que é propriamente seu. A situação extrema seria da primeira relação da criança com o peito da mãe, estabelecendo-se inicialmente uma situação parasitária, que em seguida se torna simbiótica, no sentido de que há intercâmbio de situações emocionais e de afeto. Se essa situação de simbiose vai diminuindo, há um determinado momento em que o objeto e o sujeito têm um limite preciso. Já não estão mutuamente confundidos, mas sim diferenciados. Esse assunto de despersonalização, ele é um pouco confuso, né, em relação ao texto que eu li, se não fizermos algo mais resumido. Veja, a despersonalização, ela é uma doença, algo que está envolvido, não é, com alucinação, algo que está envolvido com um mecanismo de defesa. E isso, novamente, pensando na questão da psicanálise, está envolvido com a questão simbiótica. Veja, eu só posso viver se minha mãe me autorizar algo. Eu só posso ter algo na minha vida se minha mãe disser o que eu tenho que fazer ou não. É isso que eu estou tentando explicar da relação simbiótica. Muitas das vezes a pessoa não consegue de fato ser ela mesma. E daí o que ela pensa em fazer? É muito mais interessante eu me despersonalizar para eu não cometer um ato, não é, agressivo contra mim mesmo ou contra um outro. Eu tenho um outro paciente, né, que muitas das vezes ele entra numa ebulição de despersonalização para não se matar. Ou às vezes ele entra, né, numa decorrência de pensamento suicida, onde ele fala, não posso acabar com a minha vida, e muitas das vezes ele entra nesse movimento sem saber de fato o que ocorreu. Não é? Então esse é um assunto extremamente polêmico, não é? Lógico que tem várias linhas, né, na psicologia, que uns vão discordar de mim e outros vão concordar. Mas essa é a ideia. A ideia é essa discussão. Não é? Como é que eu posso agir diante do outro, né, que a gente chama de objeto? Como é que eu me relaciono com o outro diante de tantas situações que me fizeram a não me autorizar a viver? Quando eu fico, né, paralisado naquela situação da minha infância, onde eu não podia fazer nada,
né? Porque eu precisava de fato da autorização da minha mãe, ou do meu pai, ou de algum responsável, e eu não consigo me desvincular disso, é natural, né, que eu vou adquirir outras situações onde chego à loucura de me despersonalizar. É um assunto delicado. Eu acho que você, vendo esse assunto e lendo com maior profundidade, porque senão eu vou ter que ler o livro inteiro para falar sobre vínculo, não é? É uma sugestão de leitura. Né? Como é que eu posso criar vínculos, né, sem eu me despersonalizar? E é óbvio, né, que a psicoterapia, ou às vezes até a psiquiatria, se você estiver num estado desse, poderá, né, lhe ajudar a você entrar num estado muito mais equilibrado e muitas das vezes precisa ter a questão medicamentosa para de fato você ter um equilíbrio mais interessante no mundo no qual vivemos. Bom, se quiser, como eu disse, né, se quiser discutir um pouco mais esse assunto, por favor, entre lá na minha página no Facebook ou se inscreva lá no meu canal no YouTube. Se você quiser saber mais sobre o livro é este aqui. Um grande abraço.